porque aqui os apóstolos se depararam com uma grande crise. Você se lembra que a igreja estava sendo formada, estava crescendo. Não havia na igreja a junta diaconal, não havia. Os apóstolos se depararam com uma crise que era a seguinte: eles não estavam conseguindo dar conta de servir as viúvas e ministrar a palavra ao mesmo tempo. As duas coisas não estavam sendo possíveis. O serviço às mesas e, ao mesmo tempo, a ministração da palavra. Diante daquela crise, eles se reinventaram. Diante daquela crise, eles estabeleceram um novo método, que foi: vamos eleger uma junta diaconal na igreja, para que a junta diaconal faça esse papel. E nós, os apóstolos, disseram, e nós vamos nos consagrar à oração e ao ministério da palavra. Porque, na verdade, irmãos, este é o lema da igreja reformada. Igreja reformada sempre se reformando à luz da palavra. Este é um princípio, nós somos uma igreja reformada. A igreja que é, e se diz uma igreja reformada, é uma igreja que sempre reage em meio à crise, de acordo com o que a Bíblia manda. A crise chega, esta igreja olha para a crise, vê o que a Bíblia diz e reage a esta crise mediante a palavra de Deus. Então vocês estão vendo que a igreja passou por uma crise, aqui em Atos. Um problema, que resolveram este problema criando uma solução para ele, a junta diaconal. Tanto é que hoje, até hoje, nós temos na igreja os diáconos, a junta diaconal, que é fruto de um problema. Um problema houve, a resolução do problema foi ter na igreja a junta diaconal. E se resolveu. Pois é. Eu estou vendo, irmãos, que a gente saindo deste 1 ano e meio desta pandemia, eu estou vendo que nós não somos mais como nós éramos. Posso lhes dizer uma coisa? Acredito que você pode até não pensar isso conscientemente, mas em muitas áreas a gente está diferente, ainda que inconscientemente a gente não percebeu. Mas nós nos tornamos pessoas diferentes. A nossa geração está uma geração diferente. Esta crise deu sim uma sacudida, tanto é, se você procurar os grandes empresários, sabe o que eles falam? A gente podia resetar o mundo. Lembra o videogame? O tempo que tinha um reset no videogame? O computador tem reset. Você aperta, ele reinicia. Muita gente está querendo o seguinte: vamos reiniciar este mundo. Porque o negócio ficou tão caótico, vamos recomeçar, como se fosse possível, né? É óbvio que não é possível. E, na verdade, nós estamos caminhando crescentemente para um ápice. A história não é aleatória, a história não é jogada ao léus, como diziam os gregos antigos, como diziam os ateus, e dizem ainda, a história ela é redentiva. Jesus veio e Jesus vai voltar. Então tudo está caminhando para a manifestação de Cristo pela sua segunda vinda na terra. Tudo está sendo formado. É como uma costureira, como aquela mulher como que faz? Que tece ali? Esqueci o nome. Que tricota. Você vai tricotando, 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 até que tem uma forma. Até que o seu objetivo seja alcançado. Deus está tricotando esta história, se é que você me entende. Deus está pontuando, costurando, tudo caminhando para a volta do seu filho. E posso lhe dizer uma coisa? Não sou profeta para dizer coisas que a Bíblia não mandou dizer. Mas uma coisa eu posso lhe garantir: estamos muito mais próximos da volta de Cristo como nós imaginamos. O palco está sendo montado, o cenário está sendo montado, e pandemia é uma preparação, sim. Ou poderia dizer, corrigindo a mim, a pandemia colabora
Como dizia o meu professor no seminário, a pandemia corrobora, ela coopera para que este grande projeto se cumpra. Mas nós mudamos. Eu trouxe algumas coisas aqui para você só refletir comigo, e a minha intenção nessa noite é preparar você, é fazer você refletir para este mundo que você está nele como eu estou. Então eu trouxe algumas coisas que estão mudando neste tempo pós-pandemia. Primeiro, uma coisa que mudou e continuará com uma certa mudança: a forma como nós nos cumprimentamos. Mudou. Pode dizer, pastor, mudou por causa da pandemia. Eu sei que quando a pandemia terminar, a gente vai voltar a pegar na mão e abraçar. Só que não na mesma intensidade quanto antes. A gente sempre vai ficar cabreiro, ressabiado, meio que, será? Principalmente se você for na casa de alguém e esta pessoa estiver gripada. Está gripada, automaticamente o seu cérebro já vai ensinar você, mantenha um certo distanciamento. Isso já está embutido aqui, ó, está embutido aí. A forma como a gente se cumprimenta. Só para te lembrar que antes da pandemia, japoneses já usavam máscara. Só para te lembrar. Só para te lembrar que, por exemplo, na Índia não se cumprimenta com toque. Na Índia se cumprimenta com, ó, antes da pandemia. Só para te lembrar que a tendência mundial é de cumprimento sem toque. A gente vai se distanciando ao longo do tempo. A pandemia veio e engrossou, e impulsionou isso em nós. Talvez demoraríamos anos para isso chegar em nós. Como os japoneses já fazem, talvez faríamos lá na frente. Mas a pandemia deu uma acelerada. A forma como que a gente se cumprimenta foi afetada. E a gente se tornou bastante frios no relacionamento. A segunda coisa que está acontecendo e vai continuar acontecendo é muita gente trabalhando home office, trabalhando em casa. Você já tem visto isso. Inclusive em interior. Davidson, por exemplo, é um home office, não é? Dá aula de casa, passa às vezes o dia todo dando aula. E eu estou falando aqui para vários professores que estão diante de uma telinha, acreditando que quem está do outro lado está aprendendo. Acreditando. Na esperança de que sim, mas pode ser que não estejam aprendendo tanto que a gente gostaria que estivesse aprendendo. Uma tendência, sabe por quê? Perceber o seguinte, que muitas vezes um funcionário dentro de casa, trabalhando de dentro de casa, é mais barato do que um funcionário trabalhando num lugar. Já perceberam isso? Tem empresas que já disseram, pode continuar trabalhando em casa pós-pandemia, porque para nós foi muito mais lucrativo. Pois é, são mudanças que vieram a todo vapor por causa da pandemia. Terceiro, o uso de máscara vai ser, de certa forma, sempre utilizado. Eu nunca tinha usado máscara antes da pandemia, não sei você, eu nunca. E eu me lembro o dia que eu vi, final de março do ano passado, em Carangola, uma primeira mulher passando ali naquela rua da igreja, usando máscara. No coração pensei, essa mulher está ficando maluca. Meu Deus, que exagero, pensei comigo. Dias depois estava a igreja toda usando máscara. E estamos até hoje. O uso da máscara, sem dúvida, vai ser mais intenso. Eu posso te dizer, quem de vocês espirra publicamente sem se preocupar? Eu lembro que aqui na igreja a gente tinha cultos e muitas vezes a gente gripa uma turma junto e às vezes tinha um coral de espirros. Lembram disso? Um coral, espirravam aqui, outro lá, o pastor aqui na frente. E hoje, até agora, nós temos 40 minutos de culto, eu não escutei ninguém espirrando. E é possível que alguém tenha tido vontade. E você deu, com o nariz desse tamanho, você tinha dado uma esfregada boa. Por quê? Hoje, o sujeito que espirra você espirra todo mundo. É assim ou não é? Se alguém espirrar, todo mundo olha. Eu não esqueço uma doutora que me disse em Carangola. Ela disse para mim assim, pastor Alexandre, não existe gripe mais.
Parece que a pandemia acabou. A gente continua gripando, mas ninguém considera gripe mais. Um espirro hoje, o sujeito já acha que é Covid e que você está com o pé no caixão. Um pé do outro lado. Não, mas ninguém de nós espirra mais à vontade. Eu, às vezes, ando na rua e dá uma vontade, porque a gente tem alergia. A alergia faz espirrar. Todos nós temos determinadas alergias. Estou na rua e vou dar uma espirrada, eu olho para ver se não tem gente olhando. Aí não tem ninguém, dá aquela espirrada. Pois é, pandemia. Nós nunca mais vamos espirrar à vontade. Nem para espirrar a gente pode mais com tranquilidade. Lascou ele, lascou. Pois é. São coisas que a pandemia tem, sim, afetado. Tosse. A gente tosse antigamente. Hoje, o sujeito não quer ser ouvido. Escutei alguém tossindo com toda delicadeza agora. Não é assim? Pois é. Pandemia afetou a gente. Quer ver mais? A diversão, escute essa. A diversão vai ser mais online do que presencial. Então, pais, eu aqui, ó, papai, escute. Filhos vão sempre optar por mais diversões online, joguinhos, internet, TikTok, YouTuber, do que jogar na rua. Vamos brincar de pique-esconde? Bolinha de gude? Pique-pega? Gente, é raro ver uma criança como o Felipe aqui na nossa igreja, que brinca de pique-esconde na rua, brinca de pique-pega, ele, Elisa, o Andrei, a turminha aqui que da era passada. Porque os atuais, meu filho, é só TikTok o dia inteiro. Pastor, tem problema? Tem um problema sério. Porque quem fica TikTok, YouTube, distração virtual, não faz gastar energia. Sabe resultado? Obesidade precoce. Crianças sendo obesas pequeninas. Ou com problemas de saúde. Crianças com glicose alta, com isso alto. Porque muitas vezes não se desgasta. No meu tempo, a gente chegava em casa com a tampa do dedão do pé destampada. Esse é o meu tempo. E chegava e falava, mãe, o que aconteceu, filho? O que aconteceu? Eu falava, mãe, eu estava brincando de bola, fui chutar a bola, chutei o chão. Destampava. Qual criança hoje aqui já teve o privilégio de ter o cabeção do dedo destampado? Pois é, nós adultos aqui, estou falando sério, nós adultos aqui, ó, o Néia, essa semana passada aí, enfrentou uma. Então, escute-me. Tem coisas que a gente tem que parar para pensar, porque este mundo está assim, ó, jogando coisas para dentro da nossa casa. E se a gente não parar para tentar reagir, a gente vai ser dominado por este império mundano que muitas vezes, visa destruir o seu lar, sua casa, sua família. Então, diversão mais online do que presencial. Pais, a gente deve mais forçar os nossos filhos a ter mais brincadeiras, mais momentos, mais distrações, que envolve o correr, que envolve o olhar no olho, que envolve o tete a tete, embora seja muito difícil, eu imagino que seja, mas é uma coisa que a gente tem que pensar. Você quer ver mais? Os cultos, irmãos, terão agora sempre uma bidimensão. Você está vendo aqui, ó. Nós estamos presenciais, nós estamos online. Qual igreja hoje que não tem um culto online e presencial ao mesmo tempo? É só uma igreja que não tem dificuldade ou que teve dificuldade de fazer a leitura. O que eu tenho lido a respeito de gente que é sábia neste assunto, eles disseram, antes era opcional, eu posso não transmitir e posso transmitir. Hoje é quase que obrigatório. Hoje é normal uma igreja estar nas redes, uma igreja online, e eu louvo a Deus por isso, porque anos atrás eu criei site para a igreja, eu tentei levar, e você encontrava tanta resistência, pessoas diziam o seguinte, não, internet é do diabo, não, vou mexer com esse negócio não. Os jovens estão todos lá, irmão. Essa geração nova está toda lá online. Aí eu vou deixar de entrar lá? Eu quero alcançar. Eu lembro do apóstolo Paulo, fiz-me fraco para com os fracos, fiz-me forte para com os fortes. Lembra o que ele diz? Fiz-me tudo para com todos. Para que, Paulo?
com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Então, se depender de mim, Alexandre, eu quero estar lá, eu quero estar aqui, eu quero estar no mundo para pregar o Evangelho, para salvar quantos mais forem possíveis salvar. Eu quero. Então, é abrir a cabeça. É uma igreja hoje, culto presencial e culto online. E eu tenho pregado para gente que eu nunca pregaria se não fosse a pandemia. Nunca pregaria. Gente de São Paulo, Volta Redonda, que participa com a gente. Gente que eu não conheço. Eu nunca, na minha cabeça, nunca pregaria para essas pessoas se a pandemia não tivesse acontecendo. Aí hoje eu estou pregando para aqui, tem um grupo de pessoas aqui, mas tem um grupo de pessoas que eu não conheço e não sei, que vão me ouvir no futuro e ouvir esta palavra, oportunidade. A pandemia trouxe muitas crises, mas a pandemia também trouxe muitas oportunidades para nós. Quer ver mais? Uma coisa que tem acontecido, e isso está vendo no seu bolso aí, o fim do consumir por consumir. Hoje, antigamente, irmãos, a gente já estava meio ressabiado com relação ao dinheiro, mas o nosso dinheiro desvalorizou demais da conta. Desvalorizou. Você sabe o que é aquela palavra que o governo usa? Inflação. Sabe o que é inflação? Todo ano tem uma inflação, né? 3%, 5%. Inflação é nada mais, nada menos do que o governo dizendo para você: esse ano o seu dinheiro tem 3% a menos de valor, viu? Se você tinha R$10, pois é, o R$10 que você comprava X, agora este mesmo R$10 não compra o mesmo X. Não tem o mesmo valor. E o que nós estamos vendo no nosso dinheiro? Dinheiro não dá. Não tem nenhum valor. O que é dinheiro perder valor? Gasta-se muito dinheiro para poucas coisas. Você gasta um montante alto para comprar coisas miudezas. Eu ia no mercado, 500, 600 reais de compra, o carro vinha até sentado. Hoje você vai no mercado, traz uma sacolinha na mão, uma alça aqui, e a notinha que você assinou é 120, 140, 150 reais. Estou mentindo? Pouco material, muito dinheiro. E eu vou dizer, sabe o que vai fazer com a gente? Está fazendo? A gente está numa cultura agora de o seguinte: menos é mais. Naquilo que a gente puder poupar, a gente vai tentar poupar. Hoje a gente não assume dívidas com tanta facilidade quanto assumíamos atrás. Hoje a gente pensa duas vezes: opa, posso precisar desse dinheiro. Tem resultado, pastor? Tem. Posso te dizer alguns? Primeiro, a gente vai ser levado a ser menos generosos. Já que o dinheiro está perdendo valor, qual que é a minha tendência? Vou segurar. Eu vou guardar. Tendência de deixar de ser generoso. Eu vou deixar de te ajudar, eu vou deixar de ofertar, eu vou deixar isso. Melhor eu ter mentalidade capitalista. Mundo capitalista é: quanto mais eu guardar, mais segurança eu tenho. O mundo de Deus é: quanto mais eu confiar, mais Deus vai prover para mim. O contrário. O mundo capitalista ensina a gente a guardar. O mundo de Deus manda a gente a dar. Bem-aventurado, mais bem-aventurado é dar do que receber. Quer ver mais coisas, irmãos? Quer ver mais coisas? Tendência do uso da psicologia do preço. E aqui deixa eu te dar um alerta, já que você gasta dinheiro, deixa eu tentar te ajudar. Existe uma psicologia do preço, que é a seguinte: faz-se com um produto, tem uma alta assustadora. Exemplo: uma sacola de arroz, R$11. A sacola de arroz vai para 40. Você diz: misericórdia, misericórdia, R$40. Aí a sacola de arroz volta. E volta para quanto? 30. Quando volta para 30, psicologia de preço. O que você pensa? Ainda bem que ficou barato. Agora dá para eu comprar. Barato? Era 11. Só que a nossa mente trabalha com comparação. A gente sempre pega o preço maior para comparar com o preço atual. Se foi a 40 e está 30, você acha? Está barato. Mas é estratégia de mercado. A gasolina tinha ido a 6,40. Ela estava 5 e pouco. 6,40, um pico. Todo mundo assustou. Quanto que está hoje? Pode ir no mercado, nos postos. Você vai ver aí 6,30, 6,40, dependendo do lugar, até mais. Foi o pico, voltou um pouquinho,
mas já chegou naquele pico. Ninguém está reclamando mais da gasolina. Cadê quem está falando que a gasolina está alta? A gente está abastecendo. A gente acostuma com o preço. Então, escute-me, é uma estratégia de psicologia do preço. Eleva-se o preço para um valor absurdo. Depois recua um pouquinho e você paga por aquilo que eles estão pedindo. Existe gente muito inteligente por detrás de tudo isso. Por isso que a Bíblia manda a gente não amar o dinheiro, né? Porque na hora que a gente mais precisa, ele não ama a gente. Eu dou amor ao dinheiro, mas nenhum amor ao dinheiro tem por mim. Se depender, ele me vê na magrela, eu morro de fome. Ele não tem nem pena de mim. Quer ver mais, irmãos? Aumento da educação à distância. Eu estou vendo professores, faculdades que antes já vinham distribuindo cursos à distância, mas isso se elevou assustadoramente. Coisa boa? Boa, porque facilitou. Sabe o que é ruim? O aprendizado não está crescendo na mesma ótica. E eu falei com a Clícia e estou falando aqui para professores. Eu acho que Deus precisa de dar muita graça aos professores quando retornar às aulas. Porque o que eu tenho visto e conversado com as crianças é o seguinte: 1 hora de aula que elas têm, algumas, 1 hora, não sei como é que está o caso de vocês, 1 hora, a criança está em frente ao computador ouvindo o professor. 1 hora, gente, é isso aqui. Quando ela voltar para a sala de aula com 4 horas, moço, pensa num professor que precisa da graça de Deus. E o professor vai partir do princípio de que tudo aquilo que ensinou está na cabecinha deles. E eu perguntei, por exemplo, à minha sobrinha: Brenda, você está tendo aula online? Estou 1 hora por dia? 1 hora, terça a quinta, 1 hora. Você tem aprendido? Nada, tia. Foi sincera. Então, educação à distância, facilidade. Mas, por outro lado, dificuldade de aprendizado. Sabe o que tem gerado, irmãos? Sabe o que tem gerado? Maior desafio para a liderança. Líder hoje, eu estou falando para líderes aqui, estou falando para líderes do outro lado da telinha. Hoje o líder precisa, e me incluo, o líder precisa de desaprender para aprender. Desaprender algumas coisas que a gente ficou acostumado. A gente rotulou e sacramentalizou algumas coisas que não é sacramentalizada. Por exemplo, são coisas que a gente adotou. A gente adotou uma escola dominical, não é verdade? A escola dominical, a igreja brasileira usa, fruto daquilo que veio da Inglaterra. Veio para cá, chegou a nós. Bênção, mas é sagrado. Não é sagrado. Eu posso transformar a escola dominical num culto. Está compreendendo o que eu estou falando? Eu não posso sacramentalizar o que não é sagrado. Esse é o ponto. Então, nós líderes, nós estamos precisando de reaprender algumas coisas. Primeiro, deixar de... não pode mudar. Tem coisa que vai ter que mudar. O que não pode mudar? Eu sempre lembro de um pastor que disse para mim o seguinte: o que a igreja não pode? A igreja não pode pecar. Igreja não pode pecar. O resto a igreja pode fazer, se a Bíblia permitir. Se a Bíblia permite mudança, se a escola dominical é às 9 ela pode começar às 10, problema nenhum não. Uma estratégia. Eu tenho visto, sabe o que tem gerado na pandemia? Escolas dominicais menos frequentadas no interior, menos frequentadas, mas cultos à noite mais frequentados. Cidades grandes é o inverso. Cidade grande é o seguinte: escolas dominicais lotadas, cultos à noite vazios. É o inverso, por causa da proposta. O sujeito que mora numa cidade grande, à noite, às vezes medo, não vou sair de casa, então eu fico em casa. Às vezes distração, eu vou participar de tal coisa, não vou no culto. Então ele opta por ir de manhã e não ir à noite. Em interior, a gente tem criado uma mentalidade. Escola dominical não vou, culto eu vou. E sabe uma outra mentalidade que está embutida aí? E eu queria que você tirasse ela, é de frequentar culto 1 vez por semana. Se eu fui na EBD, não preciso ir à noite. Se não fui na EBD, tem que ir à noite. Não tem gerado uma mentalidade assim? Participo de um trabalho, de uma atividade, a outra não. Se eu participei de uma,
eu estou livre. Isso já vinha acontecendo antes de pandemia. A pandemia parece que potencializou este fato. E eu tenho visto, conversado com colegas pastores, o que eles têm dito é a mesma coisa. As pessoas têm optado por participar de um culto. Sabe qual que é a dificuldade? Se a pessoa ela mantém uma vida devocional, sadia, em casa, ok, ela está sendo nutrida dentro de casa. Agora, se ela não tem vida devocional dentro de casa e ela participa de um culto por semana, sinceramente, você pode trocar por alimento? Faça o seguinte, irmão. Na mesma medida que você se alimenta espiritualmente uma vez por semana, se alimente também na mesma medida fisicamente. Só vou comer pão, arroz e feijão na mesma proporção do que me alimento espiritualmente. Você vai viver? Você alimentando 1 hora por semana? Até igual um palito dentro de 15 dias. Pois é. O que tem acontecido é muita gente que acha que 1 hora de alimento supre todas as demais horas sem esse alimento. Eu me alimento do mundo a semana inteira e acho que 1 hora supre. Gente, é preciso a gente acordar. Nós precisamos de encher igreja. Nós precisamos de encher culto. Então eu estou falando para a gente que está presente aqui, falando para a gente que está do outro lado, você precisa de aquecer o seu coração. Você precisa de voltar. Não tenha medo de voltar. Eu estou com medo de ir para o culto. Não tenha medo. Não tenha medo. Volte. Volte para você adorar. Eu ainda creio, irmãos, que a gente vai ver igrejas lotadas. Eu ainda creio nisso. É como a Stephanie semana passada me procurou, pastor, nós estamos precisando de dividir a sala das crianças. Quantas crianças vieram, Stephanie? Perguntei. Ela disse, vieram 16 crianças. Eu falei, glória a Deus, e pensei no coração, o Senhor pode multiplicar a 10, a 60, a 100 por 1. Eu vou te pedir, multiplica as crianças dessa igreja a 10 por 1. Se hoje são 16, que venham 160. Eu queria ter escutado uns 2 glória a Deus agora, um amém. Posso escutar? Não. Amém. Eu quero ver uma igreja assim. Eu quero ver um mundo que olha para a igreja e vê na igreja o exemplo a ser seguido e imitado. Eu quero ver um mundo carente, vazio, que olha para você e para mim e fala assim, eu preciso daquele que habita neste, eu preciso desse alimento, eu preciso dessa comida, porque na verdade eu cansei deste mundo, eu preciso de algo muito maior, que você tem, que eu tenho, que habita em nós, que é o Senhor Deus, o Deus de toda a glória. Portanto, eu quero ver igrejas cheias, e eu espero nisso, eu espero por isso, crianças lotando igrejas, bancos sem espaço para caber pessoas. Eu espero que a pandemia tenha nos acordado, que a pandemia tenha nos ensinado. Não é possível que passemos 1 ano e meio ou 2 anos, um ano tão difícil para mim e para você. Não é possível que a gente saia disso sem aprender nada. Não é possível. Eu penso que você aprendeu e tem aprendido. Maior desafio para a liderança, maior desafio. Aumento de doença emocional. Gente, as pessoas estão doentes. Procure um atendimento no psicólogo, que você vai ver, é fila quilométrica para você ser atendido. As pessoas estão doentes e muitas pessoas só esperam de você que você seja um arauto, que você lhe dê ouvidos, que você seja um porta-voz do eterno para essas pessoas. As pessoas estão doentes, gente. Então deixa eu te dizer, jovem, poste na sua rede social, em vez de você ficar postando a sua vida, a sua história, poste lá. Não é que você não pode postar, você pode, mas posta versículo, poste alguma coisa que alguém que vai ler vai ser edificado, leve esperança para os outros, poste a Bíblia, coloque a Bíblia lá, divulgue o reino no mundo de tanta desesperança. Use isso, irmão. Ponha lá, coloque a sua vida à disposição, a serviço do rei. Então, pastor, que a minha rede, que a minha vida seja uma vida de missionário. Use lá, poste, todo mundo lê, gente. As pessoas leem, então põe as escrituras, as pessoas estão sem esperança. Sabe o que tem aumentado? Hipocrisia. Gente, nós estamos num mundo onde a hipocrisia está sendo aplaudida. As pessoas estão passando uma imagem para as outras que não é a realidade delas. É fake. Está com um sorriso no rosto para
enganar os outros, mas por dentro é podre, sepulcro caiado. Então cuidado para que você não proclame a hipocrisia. Sabe uma outra coisa que tem mudado? Inversão de valor. Gente, hoje ser hétero é ser errado. Um homem gostar de mulher, uma mulher gostar de homem, é algo absurdo para esse mundo. O correto é o contrário. Mas nós, no nome de Jesus, dizemos não, não. O correto é aquilo que Deus mandou e como Deus fez e como Deus criou. Você vê propagandas de crianças induzindo a homossexualidade. Crianças. Gente, nós precisamos de acordar. Nós precisamos de ficar alerta, porque o inimigo está sim entrando a todo vapor, fazendo com que você não perceba. Eu lembro que alguém me disse que se você pega uma rã, joga uma rã numa panela de água quente, a rã cai ali e pula fora. Mas se você pega uma rã, coloca ela na água fria, atia fogo debaixo da panela, a água vai esquentando, ela não sai. Vai esquentando, ela morre. Porque ela se acostuma com aquele calor a ponto de tirar-lhe a vida. Sabe o que esse inimigo tem feito com a gente? Ele tem jogado coisinhas, e a gente está acostumando. Daqui a pouco eu tô a favor de relacionamentos entre homem com homem, mulher com mulher. Daqui a pouco a criança, sim, ela decide, ela escolhe o que ela quer ser. Criança não decide, criança não escolhe. Deus é que escolheu se ela vai ser menino ou menina. Deus, você está entendendo? Isso é destruidor, isso mata a nação, isso mata a família. Eu até postei lá no meu story essa semana de um homem, não sei se é homem ou mulher, que disse o seguinte: estão dizendo que a gente quer acabar com a família. Aí ele falou assim: estamos mesmo. Existe um livro escrito pelos comunistas em 1960, com 45 estratégias para o mundo. 45 estratégias para o mundo. Isso foi lá em 1960. Posso te dizer uma coisa? 44 já realizaram. Até 2014, 44 das 45 já estava em ativa. Existe um sistema. Eu vou terminar minha palavra dizendo para vocês o seguinte, irmãos. Eu vou dizer o seguinte para vocês: o cenário está sendo preparado para o anticristo se manifestar. Tudo está sendo preparado. João diz que, lá atrás, ele diz que o espírito do anticristo já estava no mundo. O espírito. Mas diz a Bíblia, você pode ler isso em 2 Tessalonicenses 2, diz a Bíblia que este espírito do anticristo vai se manifestar, mas Jesus vai derrotá-lo com o sopro da sua boca. Mas ele vai se manifestar. Mas eu quero terminar minha palavra dizendo para você o seguinte, irmão. Eu quero dizer para você o seguinte: ame mais a sua Bíblia. Ame mais a sua Bíblia. Ela transforma o nosso coração. Ame a sua Bíblia, leia a sua Bíblia. Se estava difícil antes, está mais difícil agora. Então preciso de mais alimento. Então se alimente dela. Segundo, seja fervoroso na oração, irmão. Não diga sobre a oração, não fale da oração, ore. Eu queria que vocês se levantassem em oração. Eu sonho aqui para a nossa igreja a gente criar um ministério de oração. Gente que está dedicada e empenhada só para orar. Ora pelo culto, ora pelos enfermos, ora por tudo. Nós precisamos de oração. Terceiro, não desanime, os dias podem ser maus, mas as promessas do Senhor são eternas. Não desanime. A notícia é ruim, está acontecendo isso, o sujeito está matando, é isso, é aquilo. As promessas são eternas. Deixe elas aquecer o teu coração. Invista para a salvação de pessoas. No mundo ante Deus, o que eu quero é proclamar esse Deus. No mundo sem esperança, o que eu quero é proclamar esperança. Então invista, põe o seu dinheiro, põe a sua voz, põe a sua vida a favor do Eterno, a favor de Deus. Deixa Ele usar você. Deixa você ser um canal nas mãos dEle. Volte a congregar com os irmãos. Volte a congregar com os irmãos. Eu estou desanimado, pastor, eu estou com medo. Não tenha medo, volte. Nós precisamos de gente. Igreja precisa de gente. E gente precisa de Deus. Então você volte. Eu quero terminar a minha palavra para você dizendo o seguinte: eu estou ansioso para ver uma igreja lotada. Eu estou ansioso para ver este mundo chegando diante de nós, porque nós temos o que o mundo tanto precisa.
Nós somos e pertencemos ao Rei que governa todo este universo. O anticristo pode se manifestar, o anticristo pode se levantar, mas o nosso Senhor Jesus vai vencê-lo com o sopro da sua boca. Eu termino a minha palavra contando para vocês o que Billy Graham disse. Billy Graham terminou a leitura da Bíblia, e quando ele terminou a leitura da Bíblia, ele chegou perto da igreja dele e disse: ô gente, eu li a Bíblia toda, até a última página. Ele falou: eu li a Bíblia toda, até a última página. Deu tudo certo. Deu tudo certo. O Senhor Jesus venceu. O Senhor Jesus venceu. Termino a minha palavra dizendo para você o mesmo que Billy Graham disse. Eu também já li a Bíblia toda. Deu tudo certo. O nosso Senhor venceu.